Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Você dormiu bem? Sonhou? Gente, eu fiz um balde de café. Um balde. Vai embaçar o óculos. Ai, eu queria fazer uma pergunta. Já entrando no nosso tema. O que eu, você e o Elon Musk, ou o Abílio Diniz, por exemplo, é um cara que eu admirava, né? Bastante. O que a gente tem em comum? A gente tem as mesmas 24 horas. Não, pensa. O que a gente tem em comum, tipo, com esses caras que são gigantes, fizeram tantas coisas, que nem o Abílio Diniz. Ele é um cara que dizia que ele treinava, ele corria, ele fazia atividade física, porque ele queria chegar aos 80 anos subindo escada correndo. Ele queria subir escada correndo. Então, assim, ele treinava todos os dias, ele se informava, ele corria numa esteira com uma televisão na frente, porque ele queria estar informado e chegar aos 80 anos subindo escada. O que nós três temos em comum? Você, eu e um desses caras. Cara, a gente tem as mesmas 24 horas. As mesmas 24 horas. A gente tá vivendo na mesma era, com toda essa revolução digital, com tudo isso que tá acontecendo. E todo mundo é igual. Eu, você e ele erramos iguais. Iguais. Ele comete erros no trabalho, ele comete erros em casa, ele comete erros porque ele é um ser humano, concorda? Com certeza ele tem erros iguais. A diferença entre nós é que cada um resolve o problema de uma maneira diferente. E cada um tem uma visão de vida diferente. Então, a maneira como eles se adaptam aos problemas que acontecem é completamente diferente da maneira como a gente se adapta quando os nossos problemas acontecem. Afinal, eles resolvem problemas que geram mais riquezas, que geram mais coisas pra eles. Mas o que eu quero dizer é que, independente do problema que a gente leva, que a gente vive, que a gente enfrenta na vida, ele não é grande, ele não é pequeno, ele é do tamanho que a gente enxerga. Olha, tem flor aqui em casa e vai minha casa ficar parecendo uma floresta. Porque cada hora parece um bicho diferente. Às vezes é um rastejante, uns voadores. Você entende isso? Faz sentido? Porque depende de como a gente enxerga, depende de como a gente vê, de como a gente lida com esses problemas. Porque eles acontecem o tempo inteiro e acontecem pra todo mundo. Pra todo mundo. A diferença é que cada um lida de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Vocês viram, se vocês, estão aqui, e eu imagino que sim, eu me comprometi a disparar newsletters há pouco tempo atrás, falando sobre viagens, contando dicas sobre viagens e tudo mais. Eu falhei enormemente, porque eu tomei uma decisão sem pensar nas consequências. Isso é um outro papo também. Sem mapear todos os obstáculos que eu poderia enfrentar no meio do caminho. E eu disparei uma newsletter. Uma. E depois eu não consegui voltar, porque foi bem no momento em que eu comecei a mudar, a perceber que isso só não ia ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. Eu simplesmente desanimei e não fiz mais nenhuma newsletter. A minha vontade real era de vergonha, assim, meu sentimento real era vergonha. Eu tinha vergonha porque eu errei, eu me comprometi com água e eu não fiz. Aí teve um segundo episódio também, que foi o dos vídeos, da série de Onde Vem. Eu fiz uma produção de um primeiro episódio, com uma produção super forte, pesada. Fui com o Jorge no Rio de Janeiro, a gente gravou câmera profissional, todo aquele esquema power. E aí eu me comprometi que eu iria gravar isso daí numa produção independente. Hoje eu vou gravar e vou fazer 10 episódios aqui em Minas, no Sul. Vou pra Paris, vou gravar em Paris, no croissant. De onde vem o croissant? De onde vem isso? E de novo, eu não mapeei tudo que vinha. E de novo, eu não fiz e fiquei com vergonha. O que me fez tomar vergonha na cara? Sei lá, não sei isso que eu posso dizer, não sei. Mas o que me fez, sair dessa zona de vergonha, de timidez, de, meu Deus, eu me comprometi, não realizei. Como é que as pessoas vão me ver? Como é que as pessoas vão pensar?
parecia um problemão no começo, mas depende de como eu enxergava as coisas e como eu iria superar, entendeu? Então, assim, pra mim esses 2 episódios, eu não sei se pra você que tá de fora, como você viu, mas pra mim foi um pesadelo, assim, ó. Foi tema de terapia e tudo mais, assim. Eu não sei se já aconteceu com você algo que você disse que ia fazer e por algum motivo no meio do caminho mudou de ideia e falou, não vou fazer. É muito ruim você não se comprometer com a sua própria palavra. Isso é péssimo, na minha opinião. É péssimo. Mas quando isso acontece, parece que o mundo... Meu Deus, eu fiquei muito mal mesmo. E aí eu precisei superar isso. Eu falei, cara, eu preciso voltar e tomar as rédeas e fazer. Então, um exemplo. Estou aqui fazendo as lives e eu decidi, antes de começar, que eu iria fazer diferente. Que eu preciso fazer diferente. Eu preciso me comprometer e executar. E aí eu criei novas medidas para que isso não aconteça de novo, para que eu não desista novamente, sabe? Vou tomar um café. Entendi, isso faz sentido? Alguma vez já aconteceu isso com você? Reflete. Se você disse, vou fazer e não fez. Me conte, me conte, me conte. E na maioria das pessoas... Sim. É muito chato, assim, né? E qual que é o sentimento? Tipo... Cara, eu não consigo. O sentimento é de que você não consegue realizar. Eu não consigo terminar as coisas. Eu não consigo fazer o que eu tô falando. Ai, vocês são maravilhosas. Várias vezes. Exato. E o que, que as pessoas, a maioria das pessoas pensam? Desistir. Ferrou. Não vai dar. O que, que eu anotei aqui? Aqui no plano B. Por exemplo, você vai, faz, você não pensou no plano B, você não pensou na possibilidade de falhar, você não pensou... Tem coisas simples, óbvio, que não exigem tanto planejamento, mas a maioria das coisas, cara, você acaba fazendo e fica com um sentimento de frustração. Exatamente, exatamente. Você fica, meu Deus, eu não sirvo pra nada, não sei mais o que fazer e fica frustrada. Exatamente isso. E aí, qual que é a grande diferença dos caras grandes, das pessoas que se resolvem, das pessoas que superam, das pessoas que avançam? Não desistir, não desistir e buscar alternativas para resolver o problema que está vivendo nesse momento. Então, o livro de resiliência que eu li, que foi muito o que me despertou para isso, que eu falei, cara, eu não posso ficar aqui nessa amargura, nessa espiral negativa de que eu não consigo, de que eu não faço, ficar repetindo pra mim mesmo, eu sou assim, eu não consigo, eu não vou fazer. Ao invés de eu ficar repetindo isso pra mim, eu falei, cara, eu preciso sair disso. Como que eu vou sair disso? E aí nesse livro, eu vou até pegar ele ali pra vocês verem a capa, ele conta a história de um cara que ficou no centro de concentração dos alemães, se eu não estou enganada, né? Que ele era um judeu. E como que ele conseguiu... Ele é um dos sobreviventes desse campo de concentração. Como que ele conseguiu superar tudo aquilo que ele viveu todo aquele período. Então, tem o filme do Pijama Listrado que conta também um pouco disso. Mas no livro ele fala, assim, ó, no detalhe, que eram alguns fatores que esse cara viveu e como que ele lidou com esses problemas. E aí no livro ele cita três comportamentos, assim, chaves de qualquer pessoa resiliente. E aí o livro é esse aqui, ó. Chama Resiliência. Ai, peraí. Esse aqui, ó. De Harvard. Harvard Business School. Inclusive, tudo que vem desses caras é surreal. Surreal de bom pra negócio, pra vida pessoal. É muito, 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 muito bom esse livro. De verdade. Curto. E, assim, várias anotaçõezinhas aqui. E é muito legal. Então, o que ele identificou? Que pessoas resilientes têm essas 3 características, assim, enraizadas, com muita força, e elas vivem isso todos os dias. Que eu vou falar pra vocês quais são. Mas tá fazendo sentido? Tipo, quando a gente encara um problema, a primeira alternativa é desistir. Primeira coisa, vou desistir. Mas não dá pra desistir, porque, de novo, né? Uma outra coisa que eu aprendi recente é a diferença entre eu
e um tenista profissional é que quando ele começou, ele nunca desistiu, ele nunca parou. E eu paro nos primeiros obstáculos que eu encaro. Então, tô com uma dor, tô com um problema, minha raquete tá velha, meu tênis tá zoado, vou trocar, vou parar, vou esperar meu tênis chegar, vou... Não, esses caras não. Os bons tenistas, os caras que são bons no que eles fazem hoje, eles não desistiram. Porque no caminho, eles aprenderam a fazer melhor. Faz sentido isso? Me fala. Me diz. Eu percebo que quando eu falo, demora, assim, pra chegar alguma mensagem. Sim. Exemplo, vai correr. O que vai tornar você a pessoa maratonista e de alguém que não é que você não vai desistir. Que bom. Que bom. Muito obrigada. E aí, resiliência, né? A definição de resiliência, o que é? É aquilo que, mesmo depois de sofrer modificações, é capaz de voltar no estado inicial. Então, um exemplo da NASA, aquele travesseiro da NASA. Por mais que você aperta ele vai sempre voltar. Uma borracha, você pode torcer, ela vai voltar no estado inicial. Isso é a definição de resiliência. Quando a gente fala de ser humano, a gente nunca volta no estado original. Mas a gente volta. E às vezes volta mais expandido, mais rígido, mais forte, com mais conhecimento. Mas a gente sempre precisa voltar. Sempre, 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 sempre. Se é que esse objetivo que você quer alcançar, você precisa voltar sempre. E aí, já vou entrar nos 3 pontos, que são enfrentar a realidade que você está vivendo. Então, assim, ter uma noção realista do que você está vivendo. E aí já vou entrar em exemplos. A segunda, buscar significado, achar os porquês em tudo que você vai fazer. E o terceiro é uma criatividade ritualizada, que eu achei isso muito legal e que pra mim é um desafio, porque quando eu tô sob pressão, ou quando eu preciso fazer algo, eu viro tipo um tratorzão, e saio executando, fecha a cara e vou, e não quero risadinha. E aí nesse livro fala muito sobre o bom humor, o quanto pessoas resilientes conseguem lidar com as coisas de maneira mais leve. Consegue lidar de uma maneira mais suave. Então essas 3, aí eu vou dar alguns exemplos, né? Enfrentar a realidade, buscar significado e criatividade ritualizada. Então, lá no primeiro, enfrentar a realidade que você tem. Você com certeza já ouviu pessoas falando assim, Deus proverá. Não, Deus vai guardar. Não tem nada de errado acreditar que uma força maior vai ajudar a pessoa a superar a realidade atual. Mas não dá pra ela só fazer isso, cruzar os braços e não fazer mais nada. Aceitar a realidade é entender que, para que eu possa ter um resultado, eu não posso terceirizar isso. A responsabilidade é minha. A realidade que eu vivo hoje é uma consequência de algo que eu fiz. Então eu preciso aceitar e fazer o que tem que ser feito. Ainda que eu acredita que algo maior está guiando os meus caminhos, ou está me protegendo, ou está me orientando, eu preciso ter uma noção de que tá ruim. Outra frase que vem muito pessoas que não conseguem encarar a realidade é dizer que não, tá tudo bem, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar. E não melhore, não avança. A pessoa não faz absolutamente nada pra fazer, pra evoluir, pra mudar. Então ela não tem uma noção clara, ela não se tocou da realidade nua e crua que ela está vivendo. Então enfrentar a realidade é não ignorar o que de fato está acontecendo e não terceirizar. É abraçar esse BO que é teu, entende? Essa é o enfrentar a realidade que o livro fala. O segundo é buscar o significado. É acreditar, assim,
profundamente, do fundo do coração, que tudo tem um porquê, que a vida faz sentido. E aí ele fala muito que a vida faz sentido porque o cara tava entre a vida e a morte. Mas assim, acreditar que isso aqui que eu tô fazendo, e que não importa se vão ter as 2 pessoas mais maravilhosas da vida, ou se vai ter 1000 pessoas ouvindo o que eu vou falar. Mas tem um sentido, tem um porquê, tem uma razão maior pra eu estar aqui. Inclusive, eu vou printar, porque essa realidade vai mudar. Eu tenho certeza. Porque eu não vou desistir. Você entende que, assim, é uma crença que não é de ninguém, é só minha. É minha, é algo minha. Eu acredito que faz sentido eu fazer isso aqui agora. Ainda que não seja da maneira ideal, não seja na minha oratória, melhor oratória, não seja na minha melhor dicção, não seja com o público que eu quero de 1000 pessoas. Mas vai ser pra quem tem que ser, vai ser como tem que ser. Porque eu acredito que faz sentido, porque é um caminho que eu preciso percorrer para chegar em tal lugar. Então, criar o significado para tudo que você está fazendo vai fazer você passar por coisas e chegar em lugares que outras pessoas não vão chegar. Não vão chegar. Então, no livro fala muito sobre o significado da vida. Então, que a vida tem razão de ser. Então, se o cara tava lá, no centro de concentração, assim, entre a vida e a morte, podendo morrer a qualquer momento, e ele ainda assim buscava razão de fazer. Perdeu família, perdeu tudo, tava assim, no fundo do poço, mas ele ainda tava lá. Desculpa, é o café de manhã. Tava lá buscando razão de existir. Então, assim, essa crença que a gente cria, muitas vezes, essa crença de dar significado pra vida, muitas vezes ela vem de valores que a gente tem enraizado. Então, os valores que você tem pessoais. Por exemplo, eu tenho valores de relação ao trabalho que estão fortíssimos na minha vida. Então, as minhas crenças em relação ao trabalho, os meus significados em relação ao trabalho, vêm dessas crenças. Então, significado em relação à sua família, seu significado do porquê você faz o que faz, com quem você faz, tem a ver com os valores que você tem dentro de você, que estão enraizados. Esse é o segundo. Então foi enfrentar a realidade e buscar significado, os 2 até agora. E o terceiro, que pra mim é o mais difícil, gente, meu Deus, essa criatividade ritualizada. Não acordo mal-humorada, não acordo soltando os cachorros, nada disso. Mas ver graça nas coisas, quando as coisas estão sob pressão, é uma parada muito difícil pra mim, que é inclusive o que ele fala. Que é ter a capacidade de improvisar, de criar, de resolver quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão, meu Deus, o caos. Ai, meu Deus. Quando tá o caos, o que vocês fazem? Me diz. Quando você tá assim, numa situação que você precisa resolver, vamos supor, você tem prazo pra entregar algo no trabalho, você tem um dia apertado pra levar e trazer coisas do trabalho, criança, cachorro, você tem que resolver tua vida, ir no mercado, fazer tudo. Tipo, você consegue ver graça, consegue, meu Deus, vou fazer isso. Ou ser criativo. Tem 2 coisas, né? Tem o criativo. Sim, por exemplo, eu tenho certeza. Eu conheço a Sara e eu sei que ela tem isso daí. Ela não importa o caos que está. Esse é o perfil de pessoa que tem isso. Não importa o caos que a pessoa tá. Se ela tem 1000 coisas, sem exagero, 1000 é bastante, é exagero. Mas se ela tem 20 coisas pra fazer no dia. E não é 20 to-do list. É 20 ações, 20 execuções, mais o trabalho normal da vida, né? Ela não tá brava, ela não tá desconfortável, ela tá... não, beleza, vamos fazer isso, vou lá, resolve. De uma maneira criativa e bem-humorada, ela vai fazer. Seja porque ela planejou absolutamente tudo antes, ou porque ela é assim. Porque o improviso... Que lindo. Porque o improviso da vida é algo já inerente a ela. Ela já faz isso com uma naturalidade que é dela. Então, a pessoa que tem a criatividade ritualizada faz isso assim, ó, com o pé nas costas. E isso é uma característica de uma pessoa resiliente.
Pode estar o caos, pode estar aqui, ó. Vou fechar o mês e não tá conseguindo resolver o que tem que resolver. Minha filha, ela vai dar um jeito. Ela vai resolver, ela vai conseguir resolver e vai ter uma criatividade. E por mais que ela não resolva, mas ela vai encontrar uma solução pra fazer aquilo. E isso é uma característica de alguém resiliente. E se você não tem, você precisa e é possível conseguir fazer. Eu sou essa pessoa, eu não tenho. Então, se tá o caos, ao invés de eu conseguir criar, conseguir ter tranquilidade pra buscar soluções, normalmente eu fico brava. Eu fico emputecida. Eu falo, meu Deus, como assim? Eu preciso resolver, não sei o quê. E aí, depois disso, entendendo que pra conseguir superar alguns obstáculos eu preciso ter essa resiliência, eu tenho tentado buscar alternativas pra resolver tal coisa. Deixa eu ver só se eu não esqueci de nada em relação a esse tema. Vamos ver. Ai, tia Su, bom dia. É isso mesmo. Eu até adicionei uma palavra aqui que eu costumo usar muito, que as pessoas ativam o modo se virômetro. Se vira. Vamos se virar. E aí você tem que se virar nos 30. Nos 30. Então você, seu se virômetro vai pro talo. Então é isso, galera. Pra você ser uma pessoa resiliente, o livro traz essas 3 características. Criatividade ritualizada. Você buscar um significado forte no que você faz, o porquê você faz, para não desistir. E enfrentar a realidade dos fatos. Não ficar terceirizando, não ficar entregando pro outro. E, meu Deus, isso vai acontecer, não vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo se você se movimentar para isso. Então são essas 3 características. E aí o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das pessoas fazem? E aí quando eu falo maioria, gente, é mais que a média. Mais que a média das pessoas. Cada 10, mais que 5 vai fazer isso. E eu, sei lá, chuto que 80, 90% das pessoas fazem. Elas se vitimizam. Elas saem do problema. Exato. Se sobrecarrega. Exato. Não dá pra desistir. Isso é maravilhoso. Não desistir fácil. Muitas vezes a gente tem que escolher uma coisa. Uma coisa e é essa coisa que você vai fazer. Porque senão, minha filha, e delegar. Porque senão a gente realmente vai se sobrecarregar, assim, no nível absurdo. Absurdo. Inclusive, esse é um tema de uma outra live que eu vou fazer, que é rotina de manutenção versus rotina de construção. Quanto do nosso dia a gente dedica pra manter o que já está? Ai, meu Deus. É muito difícil delegar. Quanto que a gente se dedica a manter o que já está e quanto que a gente está construindo o amanhã. Porque se a gente se perde em querer fazer absolutamente tudo, que é o tema de terça, que é querer controlar, querer achar que tudo tá na tua mão, a sobrecarga vem e a frustração vem junto. Porque você não é super-heroína, você não é super-herói. A gente não vai conseguir fazer tudo. E você não é bom em tudo. Não é bom. Tem alguém do teu lado que trabalha com você, que faz com você, que ainda que ele não vá fazer do jeito que você quer e do jeito que você acha que é o certo, ele vai encontrar uma forma criativa de fazer a mesma coisa. E você vai se surpreender. Porque o cara é uma outra cabeça pensando. Essa pessoa é uma outra pessoa pensando no mesmo problema. Então, é experimentar, é testar. Porque se a gente continuar fazendo tudo, a gente vai se sobrecarregar. E o que as pessoas fazem quando se sobrecarregam, quando tem um obstáculo? Primeiro é insistir, não desistir, que provavelmente é um perfil de pessoas que está aqui, que convive, eu acredito que pessoas atraem pessoas muito semelhantes, né? Que quer fazer e não desiste, vai, insiste, persiste, encontra a forma e acaba sobrecarregando, se frustrando. O que a gente precisa começar a fazer é entender como que eu resolvo isso aqui de uma maneira mais inteligente e criativa. Porque se eu quiser fazer tudo,
eu vou me sobrecarregar, eu vou chegar no final do dia cansado e não vou ter energia pra fazer o que realmente importa. E aí a gente precisa buscar soluções criativas pra resolver esses problemas. Isso é o que uma parcela das pessoas fazem, que ainda é uma menor parcela. Mas o que uma grande maioria das pessoas fazem é desistir. É largar os panos, é chutar o balde e falar, não vou mais fazer, chega, cansei, não quero mais. Ligar o foda-se mesmo, sabe? Cansei disso, eu não vou desistir, não vou mais. Cansei desse trabalho, cansei de tentar empreender, cansei de tentar, enfim, resolver problemas, desiste. E aí a diferença da pessoa que chegou lá, diferença entre eu, você e o Elon Musk, é porque esse cara resolveu o problema de maneira inteligente. Eu, você e a pessoa que você admira, que chegou onde você quer chegar, é que ela resolveu o problema diferente. O que ela está fazendo de diferente de você é resolvendo o problema de maneira mais criativa e mais inteligente. E ela com certeza desenvolveu uma capacidade de resiliência muito maior, muito maior. É esse o tema de hoje. Deixa eu ver o que eu separei aqui pra fechar. Me diz, o que vocês acharam? Eu queria muito agradecer se você viu uma boa parte disso. Se você chegou até aqui, eu queria muito, muito, muito agradecer. E de novo, feedbacks. Porque vai acontecer, eu vou falar isso sempre, vai vir mais temas. É pra ajudar, é pra ajudar, é pra contribuir, pra refletir. E pra que eu também possa treinar a minha dicção, a minha oratória. Então, assim, me dei feedbacks de foi legal, não foi. Que bom que você gostou, Ana. Assim, o que mais, sabe? Eu quero sincerão. Me falem tudo, porque eu quero melhorar. E são temas que eu julgo super relevantes, super pertinentes, para que a gente mesmo se torne pessoas melhores, sabe? E aí, que bom. E aí essa troca de ouvir, de falar, de se conhecer, de identificar durante o dia, tipo, depois das 6, porque 6 é muito cedo, é isso? Identificar essas coisas, sabe? Como que eu sou, se conhecer, eu acho muito, muito, muito pertinente pra gente conseguir ser pessoas melhores, não só pra nós mesmos, mas pras pessoas também que convivem com a gente. Tipo... Ai, meu Deus. Quem sabe? Rodada dupla. Meus amigos, é isso. Resiliência. 3 fatores importantíssimos só pra reforçar. Criatividade ritualizada. Ter o ritual de sempre ser criativo pra resolver problemas da melhor forma. Buscar significados que façam, que deem sentido na vida ou no que você está fazendo. E enfrentar a realidade. Encarar a realidade de verdade como ela é. E não ficar, meu Deus, não, Deus proverá, não, vai dar tudo certo, sem agir. Isso não é encarar a realidade, isso é terceirizar um problema que é seu. A realidade que a gente vive hoje é só uma consequência nossa. Então não terceiriza, encara ela e resolva. Tá bom? É isso, vamos encerrar. Já deu um tempo bom de live. Elas vão ficar salvas lá no YouTube. E é isso, muito, muito, muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Eu amei, espero que vocês também tenham amado. Bom dia. Beijos.